Muito bem, meus queridos irmãos e amigos, diz a palavra do Senhor em Atos capítulo 9, versículo 1 ao versículo 6, 10 também ao 18. Diz a palavra: E Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele lhe disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Aleluia, glória a Deus. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Aleluia! E eu lhes mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, aleluia, e entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Glória a Jesus. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, recuperou a vista e, levantando-se, foi batizado. Glorificado, exaltado é o santo nome do Senhor. Amigos que nos ouvem neste momento, aqui está uma palavra: Saulo, um vaso escolhido. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos 9 e 15. Esta é a palavra que nós encontramos para esta mensagem: um vaso escolhido, tendo, portanto, o nome de Saulo, que foi transformado em um Paulo. A conversão de Saulo foi o maior acontecimento da história da igreja depois do Pentecostes. Foi exatamente a conversão de Saulo, um homem que nós conhecemos pela história, perseguidor da igreja, que consentia na morte dos santos. Era uma pessoa que procurava destruir a igreja do Senhor, pois diz a palavra logo de início: Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, dizia ele, seita, quer homem, quer mulher, os conduzisse presos a Jerusalém. Só, meu irmão, que Jesus Cristo, nosso Salvador, prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Temos um registro bíblico em toda a história de que os discípulos sofreram, os profetas sofreram. Jesus, como profeta dos profetas, Senhor dos senhores, morreu. Médico dos médicos, ele chegou ao ponto de morrer.
Só que foi consumado. Foram mortos, portanto, Jesus, seus discípulos, alguns dos profetas, mas também tiveram outros que tiveram o privilégio de subir às mansões celestiais, nem mesmo passando pela morte. Enoque foi um dos tais, aleluia. Elias foi também em um carro de fogo, glória a Deus, a palavra nos diz. Moisés, nosso Senhor, diz a palavra em Deuteronômio capítulo 28, que Jesus, nosso Pai, pegou Moisés, matou e sepultou. Depois foi visto os três, Moisés, Elias e Jesus, lá na transfiguração. Então eles foram para a glória, estão lá com o nosso Deus, aleluia. Então o que nós vemos aqui é que Saulo, ele era um homem perseguidor. Mesmo assim, aleluia, glória a Deus, com o temor de Ananias, do servo do Senhor. Senhor, esse homem é perigoso, Senhor. Aqui tem poder dos príncipes, dos sacerdotes, esse homem, para prender a todos os que invocam o teu nome, Senhor. Disse, portanto, Ananias: ó Senhor, tenha piedade, tenha compaixão, eu tenho que ir ao encontro desse homem. Ele é mau elemento, ele é um revoltado, ele é um homem maligno. E Jesus, glória a Deus, ouvindo ele, disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E, aleluia, glória a Deus. E aí vem a recompensa também, para consolar o coração daqueles que perderam a vida por causa de Saulo, por causa da situação onde estava Ananias duvidoso, com medo até de ir ao encontro desse homem. Jesus disse: e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Vai, Ananias, te preocupa não. Eu vou mostrar a ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Ele vai ser útil para mim. Ele vai ser um homem, um vaso escolhido para levar a palavra diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei. Eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Assim, meu irmão, às vezes a gente não entende o porquê de muitas coisas que acontecem na vida da gente. Você lembra daquela história maravilhosa, quando o rei lá em Jerusalém, na época, o rei Herodes queria matar todas as crianças, e realmente matou muita criança, queria destruir a vida de Jesus? Acho que todo mundo lembra disso. Quem lê a Bíblia sabe muito bem. O que aconteceu? Ele vai em sonho, o anjo de Deus vai lá, toca no coração de José. José, sai daqui, vai para o Egito, José. E ele saiu com a esposa, Maria, e com a criança que era Jesus. Então, passado de uns dias, aleluia, vinha a resposta de Deus, em visão de novo: José, volta, José, aleluia. O elemento lá, o grandalhão já morreu. O bichinho lá, ele já morreu. Ele queria matar Jesus, mas ele já morreu. Meu irmão, isso consola o coração da gente. Aqueles que nos perseguem, eles morrem. Eles passam por uma situação que é uma moinha de Deus. Aqui está o exemplo. Ananias responde quando o Senhor vai em visão a eles. Um homem chamado de Tarso está lá, procura ele na rua chamada direita. Ananias diz: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Disse Jesus: porém o Senhor falou: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante desse povo, gentios, reis e filhos de Israel. Ele vai sofrer. Eu vou mostrar para ele o quanto ele tem que sofrer pelo meu nome. Aleluia. Agora, meu irmão, não queira ter a fé de Paulo não, tá bom? Muitos dizem: eu vou orar para ter a fé de Paulo. Tenha não, tenha a sua mesma. Paulo sofreu. Paulo apanhou 40 chibatadas de chicote. Pegou 40. Aí ele disse: não, menos uma para não me igualar com o Senhor. Só 39. Tá bom? Aleluia. Chibatada amarrado num tronco. Foi taca. Muita taca. Ele se converteu mesmo. Aleluia.
esse Paulo, meu irmão, esse era um homem perverso. Ele era um homem que matava os irmãos. Estevão, um homem cheio de fé, de esperança, do Espírito Santo de Deus, está lá no capítulo 6 de Atos. Ele era um homem que pregava a palavra de Deus com fervor, aleluia. No entanto, esse elemento chamado Saulo, que não é um Paulo transformado, um Saulo mau elemento, pegou e consentiu na morte de Estevão. Só que Estevão, ele tinha visão, ele dizia: eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus sentado à direita do Pai. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! É esta a situação de um elemento selvagem do mundo, carrasco, que está aí perseguindo a igreja do Senhor. Aqueles que falam mal, que perseguem a igreja do Senhor, que perseguem o crente, ele com certeza ele sofre, porque aí está dois exemplos. Alguém queria matar Jesus, o rei Herodes. Deus disse em visão: sai daqui com a criança, tem problema não, dá um tempinho aí que eu vou cuidar dele. E Deus matou. Deus matou o rei Herodes para respeitar o Filho de Deus, aleluia. Em outras palavras, diz que quando alguém estava reunido e ali davam glória a Deus, o rei que não deu glória a Deus, ele morreu comido de bicho na mesma hora. Não deu glória a Deus. Não brinque com Deus, brinque com fogo, brinque com qualquer outra coisa, menos com Deus. E aqui está o exemplo, né? Eu lhe mostrarei, Ananias, eu vou mostrar para ele o quanto ele tem que padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa e impondo-lhes as mãos, disse: Senhor, aleluia. Ele disse: Saulo, o Senhor Jesus me mandou a que viesse aqui, porque o Senhor Jesus que te apareceu lá no caminho onde tu vinha, glória a Deus, ele me mandou aqui para que tu seja cheio do Espírito Santo e volte a enxergar. E diz a palavra, depois que ele orou, caiu de seus olhos como uma escama. Então, meu irmão, cerca de 1 ano após a morte de Estevão, acontece a conversão de Saulo de Tarso. Aleluia. Imagine os dois se encontrando no céu. Aleluia. Se abraçando, meu irmão, lá no céu. E ele, nesse momento eu creio, aleluia, Jesus, glória a Deus. No momento que Estevão viu Saulo chegar lá no céu, até Estevão ficou surpreso quando viu Saulo que perseguia, que mandou matar Estevão. E agora chegava ele no céu, aleluia. Como foi esse encontro? Já pensou? Um homem que foi morto pela autoridade de outro, e ambos foram para o céu. Como é que fica isso? Lá no céu, o que acontece? Não há fadiga, não há briga, não há contenda. Há abraços. Há abraços na presença do Senhor. Aleluia. Eu creio que ele ali jubilou de alegria e dizer: eu cheguei aqui, Saulo, e tu também chegou. Seja bem-vindo, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Então aqui nos chama a atenção o grande poder de Jesus e a sua imensa graça. O nosso general precisava de um capitão do seu exército, glória a Deus, e foi buscá-lo nas fileiras dos inimigos, o inimigo transformando no seu poder, o poder sobrenatural, o poder do Espírito Santo. Aleluia. Quer dizer, Jesus precisa de alguém para ajudar ele no trabalho, ele quer, ele vai buscar seja lá quem for. Aleluia, glória a Deus. Deus pode usar até o diabo se ele quiser, meu irmão. A verdade é essa. Ele não quer, que ele não precisa de diabo nenhum. Mas se ele quiser, eu quero é ver quem é que vai impedir. É tudo feito como Deus quer. É do jeito dele. Aleluia. Ele vai lapidando e preparando a pessoa para ser um apóstolo dos gentios. Foi o caso que aconteceu com o nosso irmão Saulo, que ele transformou em um Paulo. Quem era Saulo de Tarso? Quem era antes de sua conversão? Já falamos aqui. Tudo que sabemos dele encontramos em Atos de suas epístolas, no capítulo 2. Glória a Deus. E também nós encontramos aqui, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 15. Mostra, portanto, quem era ele. No entanto, possuímos mais sobre toda a vida de Paulo do que acerca de qualquer um dos outros apóstolos. Seu nome, quer dizer, era um nome de um rei, que significava pedido. Seu nome romano é, portanto, Paulos, que significava pequeno. Nasceu em Tarso, grande centro cultural da Cilícia, mas foi criado em Jerusalém.
aos pés do Gamaliel, que estava lá naquela época, o rei, e herdou de seu pai a cidadania romana, lá em Atos 16. Então, ele era romano, ele era de Jerusalém, ele tinha, portanto, a sua filiação da parte biológica de seu pai, um cidadão de Roma. No entanto, foi criado aos pés de Gamaliel. Era um homem preparado. Sua aparência física, que tem descrito sobre a sua aparência física, nos mostra na palavra, mais ou menos os estudiosos, a Bíblia nada fala a respeito. Nada. Simplesmente nos mostra aqui que era a sua característica de homem perverso, de homem ruim. No entanto, Jesus disse: eu vou mostrar para ele o quanto é bom sofrer pelo meu nome. Então, meu irmão, você que está nos ouvindo, se converta, não fale mal de crente, não brigue com crente, aceite a palavra do crente. Isso se lembre, crente até o Satanás não é apenas um crente entre aspas, é um crente lavado no sangue de Jesus. Tenha ele como um grande homem de Deus, se una a ele, ore com ele, busque a presença de Deus, se torne um seguidor de Jesus e seja feliz. Caso contrário, você vai sofrer também, porque nosso Deus, a Bíblia diz que a vingança pertence a Ele. Ele é um Deus vingativo, é um Deus que cobra, é um Deus que mata, mas também dá vida e vida em abundância. Oremos para que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade que tivemos de estar aqui pregando a Tua palavra, falando, Senhor, do Teu grande apóstolo, o qual o Senhor escolheu no meio dos inimigos, Pai. O Senhor pode tudo, o Senhor é Deus de ontem, hoje e eternamente. Reconhecemos isso, Senhor, e queremos que o Senhor continue agindo em nosso meio, nos dando livramento de tudo aquilo que não condiz com a Tua verdade. Pai, te agradeço por tudo e por todos que nos ouvem nesse momento, em o nome de Jesus. E você que está orando, diga amém. Que Deus abençoe e nos guarde hoje e sempre.